Olá, bom dia a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 16, os versículos 8 a 11. Assim está escrito: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui estamos diante de uma palavra dita pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, próximo da sua morte, ressurreição e ascensão. E com base neste versículo, nesse texto, vamos falar sobre o verdadeiro cristão e o Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa plenamente completa. Ele é dotado de sentimento, de vontade e de entendimento. Portanto, o Espírito Santo tem os elementos de uma personalidade constituída. Assim como somos nós. Nós temos entendimento, temos sentimento e temos vontade. E para expressar isso, nós temos um corpo humano, um corpo físico. O Espírito Santo é uma pessoa, porém não tem um corpo físico. Assim como Deus é uma pessoa. Deus também, ele tem o entendimento, o sentimento e a vontade. Jesus Cristo, a mesma coisa. A diferença de Jesus é que, por ocasião da encarnação, Deus lhe deu um corpo semelhante ao corpo dos homens, para que ele pudesse habitar entre os homens e se locomover entre eles. Portanto, o Senhor Jesus veio nesta condição. E quando ele falou sobre o Espírito Santo, ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, as expressões que o Senhor Jesus usa para referir-se ao Espírito Santo, todas elas trazem o sentido de que Jesus está se referindo a uma pessoa, portanto, uma pessoa divina. O Espírito Santo tem os mesmos atributos que o Pai e o Filho têm. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, imutável, verdadeiro, santo, justo. E por aí vai. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, que são próprios da pessoa divina. No caso aqui, do Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse: o Pai dará outro Consolador. Quer dizer, alguém da mesma espécie e natureza de Jesus, semelhante a Jesus. O Espírito Santo, por ser chamado e conhecido na cristandade como a terceira pessoa da Trindade, ele não é menor que o Pai, ele não é menor que o Filho, porque Deus é Espírito subsistente entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando com ações conjuntas e coordenadas. Tanto é que quando o Senhor Deus decidiu criar o homem, ele não disse que fez o homem, mas ele disse: façamos. Quando nós encontramos o Senhor Jesus para o seu nascimento, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Quando Jesus foi batizado, ele estava descendo as águas do Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele uma forma corpórea de pomba, não que ele seja uma pomba, e ouviu-se a voz do céu do Pai dizendo: este é meu filho, em quem me comprazo. A ele ouvi.
Quando nós encontramos o Senhor Jesus, depois de terminar o seu ministério na terra e dar a finalização, o evangelista Mateus deixou registrado o Senhor Jesus dizendo que era para ensinar todas as nações e batizá-las em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Paulo falou a Coríntios, finalizando ali a sua epístola, as bênçãos para o povo de Deus, ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Então nós entendemos uma harmonia e afinidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Notamos que ao longo da Bíblia, para o fácil entendimento, nós encontramos no Antigo Testamento expressões de Deus o Pai operando nos homens, nas nações, em tudo que havia. O Espírito Santo operava também, só que ali o Espírito Santo operava de maneira esporádica. Ele vinha sobre determinada pessoa, capacitava, enchia aquelas pessoas, e a expressão diz, e o Espírito Santo veio possantemente. E a pessoa foi um instrumento de Deus, usado pelo Espírito Santo, depois ele retirava-se. O Senhor Jesus é retratado no Antigo Testamento na expressão quando se fala o anjo do Senhor. Portanto, ali vemos evidentemente a ação de Deus o Pai. No retrato dos evangelhos, do Evangelho de Jesus, descrito por 4 evangelistas, nós vemos ali a ação mais firme e presente de Jesus. Jesus curando, Jesus salvando, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus orientando, com a ascensão de Jesus para o Pai, após a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, Deus, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. E como Jesus disse que o mundo não pode não ver, porque não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E Jesus então disse, quando ele vier. Então o Espírito Santo, ele veio sim no dia de Pentecostes para nunca mais se retirar daqui. Ele está na responsabilidade de conduzir o povo de Deus, aqueles a quem Deus criou e amou, a quem Jesus, pela sua morte na cruz, ofereceu a Deus o sacrifício, e estas almas estão sendo salvas dia a dia, aqueles que, na verdade, ouvem o ensinamento do Senhor Jesus e procuram, então, obedecê-lo, arrependendo-se dos seus pecados. E o Espírito Santo vem e toma estas pessoas que Deus, o Pai, entregou a Jesus, o Filho, e o Espírito Santo é o cuidador. É alguém que vai cuidar, que vai ensinar, que vai capacitar, que vai orientar, que vai conduzi-lo. Enfim, a ação poderosa do Espírito Santo nos dias atuais, a partir ali do Pentecoste, elas estão intimamente ligadas à ação do Espírito Santo. Por isso, nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Como uma pessoa, ele fala, ele chama, ele dirige, ele tem sentimento, ele tem vontade, ele impede, ele motiva. Então, essas são ações do Espírito Santo que, ao longo da Bíblia, nós encontramos em todas as páginas, praticamente, a ação e o movimento permanente do Espírito Santo. E entre aqueles que são alcançados pelo Senhor Jesus, conforme Jesus disse, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Então Jesus refere-se ao Espírito Santo como ele. Ele está ligado à pessoa. Então diz,
quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo. Que mundo é este? As pessoas, que é conhecido como o mundo. É o mundo que Deus amou. A Bíblia diz: Deus amou o mundo. Então existe um mundo físico criado por Deus, com seus elementos naturais, com aves, com animais, com tudo que existe por aí. Existe o mundo levado e considerado como sendo a humanidade, as pessoas, para que todo o mundo, para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, as pessoas. E existe o mundo do sistema espiritual maligno, que jaz no maligno. Este mundo, nós não devemos amá-lo e nem termos amizade com ele. Por quê? Se alguém quiser ser amigo deste mundo religioso e mau, quer dizer, do sistema maligno, ele se torna inimigo de Deus. Quando se trata do mundo físico, nós vivemos e apreciamos as belezas que Deus criou, porque este mundo físico, ele dá testemunho do poder criador de Deus. Mas quando se fala sobre a vida de comunhão com Deus, esta palavra mundo que está dizendo ali refere-se às pessoas. Por isso diz que Jesus veio ao mundo, Jesus amou os seus até o fim. Deus amou o mundo. E Jesus falou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e, no entanto, somos enviados ao mundo. Bem, nós estamos no mundo físico, não somos do mundo do sistema diabólico, e somos enviados ao mundo, às pessoas, para falar a respeito de Jesus. Então, entendendo isto, fica mais fácil a gente compreender as ações. Então, nós encontramos que, a partir de Pentecoste, a ação e o movimento do poder de Deus se deu através do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo ungiu, o Espírito Santo separou, o Espírito Santo agregou, enfim, nós observamos esta ação poderosa. Agora, com relação ao cristão, o verdadeiro cristão, aquele que realmente foi atraído pelo Senhor Jesus, passou pelo processo da regeneração, da transformação, da libertação, está na presença de Deus, servindo através do Senhor Jesus Cristo e glorificando-o a cada momento. E como é que o verdadeiro cristão faz isto? Ele faz isto através da presença constante e permanente do Espírito Santo na sua vida. E quando ele está realmente identificado como aquele em quem o Espírito Santo veio para habitar, veio para ficar, e há naquela vida um testemunho de um verdadeiro cristão, evidentemente vai se ressaltar na vida dele a ação do Espírito Santo. Porque não é possível que a pessoa tenha o Espírito Santo e isto não se expresse através daquela vida, seja no comportamento, na palavra, nas suas ações. Todas elas serão dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo. Diferente daquele que veio a Cristo, mas não se deixa levar pelo Senhor, não tem uma vida que o identifique que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, é uma vida totalmente natural e carnal, porque não abre espaço, não acredita no poder do Espírito Santo e, portanto, vive como que se ele não existisse, querendo fazer as coisas tudo a seu bel prazer e de acordo com a sua força humana. E diante de Deus e da obra de Deus, o ser humano, a força humana, não tem valor nenhum e não trará nenhum resultado satisfatório. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que este trabalho importante, profundo e necessário
seria algo realizado pelo poder do Espírito Santo, pela ação poderosa do Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão. Tanto é que o Senhor Jesus, no texto que ele diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo, já disse qual é o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o tipo de pecado que o Espírito Santo convence? Ele convence do pecado da incredulidade. A incredulidade é o pecado geral de onde se originam todos os demais pecados. Por não crer em Jesus, a pessoa é levada à prática do desdobramento da incredulidade, que são as expressões do pecado. E o Espírito Santo vem convencer da incredulidade. Convencendo da incredulidade, a pessoa vai passar a crer em Jesus e, portanto, em Jesus vai encontrar o perdão da incredulidade e de todos os outros pecados que seguiram-se à incredulidade. Mas a incredulidade é o principal que está escrito aqui. Do pecado, porque não crê em mim. Vai convencê-lo da justiça, porque Jesus disse, vou para meu Pai e não me vereis mais. Quer dizer, Jesus veio para realizar a vontade do Pai, cumprir o plano de salvação, e ele disse, e eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Quem nos convence desta justiça vivida e praticada por Jesus é o Espírito Santo. E por fim, em terceiro lugar, ele diz, e do juízo. Por que o Espírito Santo nos convence do juízo? Juízo fala de julgamento. Ele diz o seguinte, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem na Bíblia é chamado o príncipe deste mundo? É Satanás, é o diabo. Jesus referiu-se a ele. Eis que havia no príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, o adversário, ele é chamado na Bíblia como o príncipe deste mundo. E a palavra de Deus afirma que, ao vir o Espírito Santo, ele convenceria as pessoas também do juízo que está reservado ao príncipe deste mundo e todos aqueles que fizerem a sua vontade e não se deixarem levar a Cristo para a salvação. Bem, então nós encontramos aqui em 7 momentos que podemos identificar o verdadeiro cristão com a presença e o poder do Espírito Santo atuando na sua vida. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo, ele é ajudado pelo Espírito Santo. Observamos aqui o que Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 26, está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, observamos aqui o verdadeiro cristão, que tem em si o Espírito Santo, ele é ajudado pelo Espírito Santo. Há momentos que ninguém pode nos ajudar. Somente o Espírito Santo tem este acesso permanente para ser o nosso ajudador. Então, o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo, ele é, em primeiro lugar, ajudado pelo Espírito Santo
conforme relatamos aqui. Em segundo lugar, Jesus deixou registrado no Evangelho, escrito por João, no capítulo 14 e o versículo 26, está escrito assim, 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, em segundo lugar, nós encontramos aqui o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo, ele é ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo torna-se um professor, um mestre, um educador. Então, o verdadeiro cristão, ele não somente é convencido pelo Espírito Santo, mas ele é também aqui ajudado pelo Espírito Santo e é ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, melhor do que qualquer professor nesta terra, ele é aquele que nos ensina as coisas profundas e as riquezas de Deus. Isto, somente o Espírito Santo tem acesso a elas. E ele, então, quando veio a nós, ele nos ensinará todas as coisas. Então, ele é o verdadeiro ensinador. Mas, em terceiro lugar, nós encontramos em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 14, que está escrito assim, 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós observamos aqui e diz-nos assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito Santo. O verdadeiro cristão, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito é que conduz, é que direciona, é que leva, é que mostra para onde ele deve ser guiado. Então, nós encontramos aqui também esta ação poderosa do Espírito Santo no verdadeiro cristão. É a terceira obra que nós observamos, é o terceiro sinal que o verdadeiro cristão tem o Espírito Santo. O primeiro é que ele é ajudado pelo Espírito Santo. O segundo, ele é ensinado pelo Espírito Santo. O terceiro, ele é guiado pelo Espírito Santo. E o quarto sinal de que o verdadeiro cristão tem o Espírito Santo, nós encontramos em Romanos, no capítulo 15 e o versículo 16, quando Paulo estava orientando e dizendo, seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Aqui ele fala sobre a oferta santificada, mas o ofertante, ele também é santificado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na Bíblia, é chamado também de o Espírito de santificação. Então, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Na santificação, nós somos santificados por Deus, somos santificados por Jesus, pelo Espírito Santo e pela palavra. Então, aqui nós encontramos que o verdadeiro cristão, ele tem o Espírito Santo santificando a sua vida para servi-lo
servir ao Senhor. Santificar é separar, é consagrar, é preparar, é colocar à disposição de Deus para servir-lhe como seu instrumento. Este é o quarto sinal do verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo. O quinto sinal nós vamos encontrar numa passagem muito conhecida, que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8, que fala sobre mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então aqui nós encontramos o fortalecimento do Espírito Santo. Lucas, no evangelho que escreveu, capítulo 24 e 47, Jesus estava dizendo o seguinte, que eles não se retirassem. Ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Este poder, ou virtude, é advindo do Espírito Santo. Então, é o Espírito que fortalece, que santifica, que nos reveste do poder espiritual. Então, aqui encontramos este quinto sinal do verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo. Ele é fortalecido pelo Espírito Santo. O sexto sinal nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 20, ele diz assim, e vós tendes a unção do Santo e sabeis de tudo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Então, o crente, o verdadeiro cristão, que tem o Espírito Santo, aqui está o sexto sinal. Ele é ungido pelo Espírito Santo. Ele recebeu de Deus a unção do Espírito Santo. A semelhança de Jesus. Quando Pedro estava testemunhando, ele disse, como Jesus de Nazaré, que foi ungido com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo. A unção do Espírito estava sobre ele. E ela também deve estar sobre cada um de nós que servimos ao Senhor. Portanto, é um dos sinais do verdadeiro cristão, a manifestação da unção poderosa do Espírito Santo na vida dele. E por fim, nós encontramos, não menos importante, mas é algo que acontece no início da nossa caminhada, o próprio Jesus, quando estava falando com Nicodemos naquela noite, Jesus disse a Nicodemos que se não nascesse do Espírito Santo, ele não poderia nem ver e nem entrar no reino de Deus. Então, o verdadeiro cristão, que tem o Espírito Santo, ele é nascido, ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Então, veja quantas coisas nós encontramos na palavra de Deus e todas estas são ações de uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele não é uma coisa, não é uma força, não é uma influência. Ele é uma pessoa. Portanto, semelhante ao Pai, que é uma pessoa, e ao Filho, que é uma pessoa, com as suas personalidades definidas. Então, nós encontramos aqui, do versículo inicial, que o Senhor Jesus havia assegurado com relação ao Espírito Santo, dizendo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
e disse: do pecado e não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. E com relação àqueles que vieram a Cristo, a ação poderosa do Espírito Santo, que é na terra o encarregado de orientar, dirigir, capacitar, chamar, adornar com dons espirituais, é um trabalho profundo, permanente e agradável diante de Deus e feliz para aqueles que se deixam trabalhar pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então nós vimos aqui que o verdadeiro cristão, ele tem o Espírito Santo e esta presença e poder poderosos do Espírito Santo são manifestados na sua vida através de 7 sinais. Primeiro, ele é ajudado pelo Espírito Santo. Segundo, ele é ensinado pelo Espírito Santo. Terceiro, ele é guiado pelo Espírito Santo. Quarto, ele é santificado pelo Espírito Santo. Quinto, ele é fortalecido pelo Espírito Santo. Sexto, ele é ungido pelo Espírito Santo. Sétimo, ele é regenerado pelo Espírito Santo. Então vemos aí todas as ações fundamentais que partem do Espírito Santo para operar na vida do verdadeiro cristão e deixá-lo pronto e capacitado diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E assim seguimos servindo, adorando, bendizendo, glorificando e agradecendo a Deus por essa presença tão maravilhosa, tão poderosa e indispensável na nossa vida, que é a ação permanente do Espírito Santo em tudo aquilo que houver necessidade para nos amoldar e orientar e conduzir-nos num caminho agradável diante do Senhor, que certamente trará gratidão e reconhecimento do nosso coração, e agradeceremos a Deus por ter nos enviado o Espírito Santo para habitar conosco e estar em nós nestes períodos que passamos aqui na terra, e quando formos à eternidade, lá estaremos permanentemente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.